As 7 maravilhas do mundo antigo, o que aconteceu com elas? Nossa jornada começa mergulhando nas páginas da história para desvendar os enigmas e os destinos das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas magníficas estruturas erguidas por civilizações antigas desafiaram o tempo e os elementos, deixando um legado que ecoa através dos séculos. Hoje, vamos explorar o que aconteceu com essas maravilhas perdidas, mergulhando em suas histórias fascinantes e descobrindo os mistérios por trás de sua ascensão e queda. Prepare-se para uma viagem pelo tempo enquanto desvendamos o destino de cada uma dessas maravilhas e exploramos seu impacto duradouro na história da humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé. Vamos explorar agora uma das construções mais incríveis da história, a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito Antigo. Construída há mais de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Quéops, essa pirâmide é um verdadeiro marco da engenhosidade humana. Imagine-se diante dessa colossal estrutura, feita de blocos de pedra enormes, perfeitamente encaixados. É impossível não se sentir pequeno diante de tamanha grandiosidade. Dentro da pirâmide, há uma rede complexa de corredores e salas misteriosas, que eram usadas como tumbas para os faraós e seus tesouros. Os antigos egípcios tinham uma crença forte na vida após a morte, e a Grande Pirâmide era vista como uma passagem para o outro mundo. Eles a construíram com um cuidado incrível, alinhando-a com as estrelas e usando técnicas avançadas de construção que ainda impressionam os arqueólogos modernos. Hoje, a Grande Pirâmide de Gizé continua a ser um símbolo de mistério e fascínio, atraindo visitantes de todo o mundo para desvendar seus segredos e contemplar sua magnificência. É um lembrete poderoso da habilidade e da criatividade dos antigos egípcios, e de como eles deixaram sua marca na história de forma indelével. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Agora vamos embarcar numa viagem até a antiga Babilônia, onde os jardins suspensos eram uma verdadeira maravilha da engenharia e do paisagismo. Imagina só, jardins coloridos e exuberantes suspensos no ar, como se desafiassem a gravidade. Conta-se que esses jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, que sentia falta das paisagens montanhosas de sua terra natal. Então, ele decidiu criar esses jardins como uma forma de trazer um pedacinho do campo para a cidade. Os jardins suspensos eram irrigados por um engenhoso sistema de canais que traziam água das montanhas para regar as plantas. Era um espetáculo de cores e aromas que encantava a todos que os visitavam. Embora não existam registros arqueológicos definitivos sobre a existência dos jardins suspensos, sua lenda perdura até hoje como um exemplo da criatividade e da beleza da antiga Babilônia. Eles representam a capacidade do ser humano de transformar até mesmo um ambiente mais árido em um oásis de vida e beleza. O Templo de Ártemis em Éfeso. Vamos agora para Éfeso, na Grécia Antiga, onde se erguia o incrível Templo de Ártemis, uma verdadeira obra-prima da arquitetura e da devoção religiosa. Esse templo era dedicado à deusa Ártemis, protetora da caça e da natureza. Imagine um templo gigantesco, com colunas altíssimas e esculturas magníficas, tudo em homenagem a uma única divindade. Era lá que os adoradores de Ártemis vinham fazer suas preces e oferendas, buscando proteção e bênçãos da deusa. O templo de Ártemis era tão grandioso que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, ele foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos, até que finalmente foi abandonado e hoje resta apenas em ruínas. Mesmo em ruínas, o templo de Ártemis continua a ser um símbolo da fé e da devoção dos antigos gregos. Sua grandiosidade e sua história fascinante nos lembram da importância da religião na vida das pessoas e do poder da arquitetura para nos conectar com o divino. O Colosso de Rhodes. Vamos agora para a ilha de Rhodes, onde um gigante de bronze uma vez dominou o horizonte, o Colosso de Rhodes. Imagina só, uma estátua tão grande que as pessoas podiam passar por baixo das pernas dela. Essa estátua colossal foi construída para comemorar a vitória dos habitantes de Rhodes sobre um exército inimigo.
Era uma verdadeira obra-prima da escultura e da engenharia, e dizem que demorou quase 12 anos para ser concluída. O Colosso de Rhodes era uma atração turística popular na época, com viajantes de todas as partes do mundo vindo admirar sua grandiosidade. Infelizmente, ele foi destruído por um terremoto cerca de 60 anos após ser construído, mas sua memória perdura até hoje. Mesmo em ruínas, o Colosso de Rhodes continua a ser um símbolo da habilidade e da criatividade dos antigos gregos. Sua história fascinante nos lembra da grandeza e da fragilidade das obras humanas, e de como elas podem deixar um legado duradouro mesmo quando desaparecem. O Mausoléu de Halicarnasso. Agora, vamos viajar até a antiga cidade de Halicarnasso, onde estava localizado o incrível Mausoléu de Halicarnasso. Essa construção era como um palácio para os mortos, construído para abrigar os restos mortais de Mausolo, um rei da época. Imagine um prédio enorme e ornamentado, cheio de esculturas e relevos que contavam a história da vida do rei. Era um verdadeiro tributo à sua memória e ao seu poder, uma demonstração do desejo humano de ser lembrado para sempre. O Mausoléu de Halicarnasso era tão grandioso que também foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, ele foi destruído por um terremoto séculos atrás, mas suas ruínas ainda impressionam os visitantes que vão até lá. Mesmo em ruínas, o Mausoléu de Halicarnasso continua a ser um símbolo da riqueza e da grandiosidade dos antigos reinos da Ásia Menor. Sua história nos lembra da passagem do tempo e da fragilidade da vida humana, mas também do poder duradouro da memória e do legado que deixamos para trás. O Farol de Alexandria. Agora, vamos navegar até a cidade de Alexandria, onde ficava o lendário Farol de Alexandria. Era tipo uma torre gigante que brilhava como um holofote no céu noturno. Pensa só, esse farol tinha mais ou menos uns 120 metros de altura e era construído com pedras brancas que refletiam a luz do sol durante o dia e a luz de uma chama de fogo à noite. Era tipo um farol moderno, mas na antiguidade. O Farol de Alexandria era uma verdadeira maravilha da engenharia e da arquitetura, ajudando os navegantes a se orientarem no mar e evitarem os perigos das rochas e dos recifes. Era tipo o GPS dos antigos. Infelizmente, o Farol de Alexandria foi destruído por um terremoto lá pelos idos do século XIV, mas sua memória vive até hoje como um símbolo do conhecimento e da tecnologia da época. É uma pena que não possamos ver esse farol em funcionamento, mas sua história ainda brilha como uma luz guia para os marinheiros do passado e do presente. Os Muros de Jericó. Agora, vamos falar dos Muros de Jericó, que são mais famosos que o pão quentinho. Imagina só uma cidade cercada por enormes muros, tão altos que ninguém conseguia invadi-la. Dizem que os muros de Jericó eram tão largos que até mesmo carruagens podiam andar em cima deles. Era tipo uma fortaleza impenetrável, onde o povo se sentia seguro e protegido. Mas aí vem a história mais maluca. De acordo com a Bíblia, esses muros caíram como um castelo de cartas só com o som de algumas trombetas. Os moradores de Jericó davam voltas ao redor da cidade durante 7 dias, e no último dia, quando tocaram as trombetas, os muros simplesmente desabaram. Se essa história é verdadeira ou não, ninguém sabe ao certo, mas é um daqueles contos que nos fazem pensar sobre o poder da fé e da determinação. Os muros de Jericó podem ter caído, mas sua história continua de pé como um lembrete de que até mesmo as barreiras mais fortes podem ser derrubadas com coragem e perseverança. E assim, chegamos ao fim dessa viagem fascinante pelas 7 maravilhas do mundo antigo e o que aconteceu com elas. Foi uma jornada cheia de histórias incríveis, de grandes construções que desafiaram o tempo e a imaginação humana. Mesmo que hoje só possamos ver essas maravilhas através de ruínas e relatos antigos, elas continuam a nos inspirar e a nos fazer sonhar. Elas nos lembram do poder da criatividade e da engenhosidade humana, e do desejo eterno de deixar uma marca duradoura no mundo. Que essas maravilhas perdidas nos sirvam de lição e de inspiração, para que possamos continuar a construir grandes feitos e a deixar um legado significativo para as gerações futuras.
E quem sabe, talvez um dia nós também possamos criar novas maravilhas que serão lembradas para sempre. Então, até a próxima aventura, onde quer que ela nos leve.